Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Diante de Festo, Paulo apela para César. 3 dias depois de sua chegada à província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém. Aí os sumos sacerdotes e os judeus mais notáveis foram ter com ele, acusando Paulo e rogando-lhe, com insistência, como um favor, que o mandasse de volta para Jerusalém. É que queriam armar-lhe uma emboscada para o assassinarem no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo se achava detido em Cesareia e que ele mesmo partiria para lá dentro de poucos dias. E acrescentou: portanto, os que dentre vós são de prestígio, desçam comigo. E se houver algum crime nesse homem, acusem-no. Demorou-se entre eles cerca de 8 ou 10 dias e desceu a Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e citou Paulo. Assim que este compareceu, rodearam-no os judeus que tinham descido de Jerusalém e acusaram de muitos e graves delitos que não podiam provar. Paulo alegava em sua defesa: em nada tenho pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Mas Festo, querendo agradar aos judeus, disse a Paulo: queres subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim? Paulo, porém, disse: estou perante o tribunal de César. É lá que devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como bem sabes. Se lhes tenho feito algum mal ou coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há daquilo de que estes me acusam, ninguém tem o direito de entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Festo conferenciou com os seus assessores e respondeu: para César apelastes, a César irás. Festo consulta o rei Agripa. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice desceram a Cesareia para saudar Festo. Como se demorassem ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Félix deixou preso aqui um certo homem. Quando estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus vieram queixar-se dele comigo, pedindo a sua condenação. Respondi-lhes que não era costume dos romanos condenar homem algum, antes de ter confrontado o acusado com os seus acusadores e antes de se lhes dar a liberdade de defender-se dos crimes que lhes são imputados. Compareceram aqui, e eu, sem demora, logo no dia seguinte, dei audiência e ordenei que conduzissem esse homem. Apresentaram-se os seus acusadores, mas não o acusaram de nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Eram só desavenças entre eles, a respeito da sua religião, e uma discussão a respeito de um tal Jesus, já morto, e que Paulo afirma estar vivo. Vi-me perplexo quanto ao modo de inquirir essas questões, e perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém e ser ali julgado. Mas, como Paulo apelou para o julgamento do imperador, mandei que o fique detido até que o remeta a César. Agripa disse então a Festo: eu também desejava ouvir esse homem. Ao que ele respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice apresentaram-se com grande pompa e, entrando com os tribunos e as pessoas de mais relevo da cidade na sala de audiência, foi também Paulo introduzido por ordem de Festo. Festo tomou a palavra: ó rei, e todos vós que estáis aqui presentes, vedes este homem contra quem os judeus em massa e com grandes gritos vieram reclamar a morte, tanto aqui como em Jerusalém. Mas tenho averiguado que ele não fez coisa alguma digna de morte. Entretanto, havendo ele apelado para o imperador, determinei remeter-lhe, mas dele não tenho nada reprovável que possa escrever ao imperador. E por isso mandei-o comparecer diante de vós, mormente diante de tua majestade, para que essa audiência apure alguma coisa que eu possa escrever. Pois não me parece razoável remeter um preso, sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações formuladas contra ele. Explicação, capítulo 25. Muito bem, então aqui estamos em Atos capítulo 25, temos Paulo apelando para César. Ele já tinha dito isso lá fora, que ele era um cidadão romano e que ia apelar para César, e ele faz isso. Ele é levado diante do rei Agripa, e amanhã ouviremos como São Paulo testemunhou e deu seu testemunho evangélico ao rei Agripa e a Berenice. Ele foi capaz de dizer a verdade, compartilhar esse evangelho todo com esse rei Agripa, que ouviremos amanhã. Mas quando se trata da segunda metade da carta de São Paulo aos Gálatas, que concluímos hoje, lembre-se do contexto da carta. Os judaizadores estavam dizendo aos novos cristãos: sim, vocês precisam ser circuncidados. Você precisa seguir a lei para ter a plenitude do Espírito de Deus, a plenitude da nova aliança. Então São Paulo está marcado, ele está chateado. Ele deixa isso muito claro. Gálatas capítulo 4, versículos de 4 a 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção como filhos. E porque sois filhos,
Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abá, Pai. Então, através de Deus, você não é mais um escravo, mas um filho. E se for um filho, então um herdeiro. Basicamente, no dia anterior a tudo isso, antes de Jesus, aqueles que estavam sob a lei, o povo judeu, foram incapazes de guardar a lei. Ouvimos isso em Romanos e Coríntios. Antes disso também, vocês, gentios, nunca souberam que havia um Deus que os amava e por isso falharam em guardar a lei. Mas agora, vocês foram feitos filhos e filhas de Deus. Por que vocês querem voltar? Gálatas 4:9. Como você pode voltar novamente para os espíritos elementais fracos e miseráveis, cujos escravos você deseja ser mais uma vez? Esta é a verdade para cada um de nós. Estamos tentando voltar para nossos ex-chefes, ex-patrões, ex-deuses, nossos ex-pequenos tiranos, aquele pequeno senhor, aqueles ídolos, que toma e volta, e nunca devolve nada para nós. São Paulo nos lembra, você tem um pai que te ama, que só quer te dar. Então o que é que está acontecendo? São Paulo continua falando sobre a alegoria sobre Agar e Sara. Lembram de Agar? Ela era uma concubina e serva de Sara. Abraão teve relações com ela e eles conceberam Ismael. Ismael era filho da escravidão, essencialmente. Sara teve um filho nascido livre, Isaque, e através desse filho está a bênção. São Paulo está fazendo a alegoria aqui. Vocês fazem parte dos livres. Vocês foram libertos por Deus em Cristo Jesus. Gálatas 5:1. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permaneçam firmes, portanto, e não se submetam novamente ao jugo de escravidão. Padre Mike destacou alguns versículos de todos os tempos, e um deles é esse, Gálatas 5:1. Outros é Romanos 12:1, mais tarde Apocalipse 12:1. Há muitos, Hebreus também 12:1. Tem muitos versos bons por aqui. Mas para a liberdade, Cristo nos libertou, portanto permaneça firme e não se submeta novamente ao jugo da escravidão. Uma das coisas que São Paulo conclui, no capítulo 5, são as obras da carne e os frutos do Espírito. É realmente interessante parar um momento e reconhecer. São Paulo tem uma lista. Às vezes, quando temos essas listas, e são apenas palavras que entram por um ouvido e saem pelo outro, às vezes, quando temos essas listas, nós transformamos elas em apenas palavras que entram por um ouvido e saem pelo outro. Gálatas capítulo 5, de 19 a 21 vai dizer: ora, as obras da carne são claras: imoralidade, impureza, licenciosidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, raiva, egoísmo, dissensão, espírito partidário. Essas são as visões que eles tiveram entre eles. Eu pertenço a Apolo, ou eu pertenço a Paulo. Inveja, embriaguez, farra e assim por diante. Todas essas coisas são coisas que nos separam do amor de Deus em Cristo Jesus. Cada um deles tira nosso coração. São as obras da carne que nos destroem e nos mantêm escravos. Mas Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vamos destacar isso. Esta será a última coisa que iremos destacar, talvez. Estes são os frutos do Espírito. O que isso significa? É este o fruto de uma vida vivida em Deus. Eles são um subproduto, você pode dizer assim. Eles são uma consequência de andar com Deus. Andando no Espírito Santo, andando em Cristo, permaneceremos, viveremos, cresceremos na vontade de Deus. Automaticamente isso acontecerá. Se você é uma laranjeira, realmente trabalhar para cultivar laranjas, você apenas cultiva. Se você é uma macieira, não precisa realmente trabalhar para cultivar maçãs. Você apenas cultiva maçãs. Então, os frutos do Espírito, se você está vivendo no Espírito, aqui está o que vai acontecer. Serão os frutos. Amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, autocontrole. Estes são os frutos de uma vida vivida no Espírito. Então, se eu os tenho na minha vida, que bom. Esse é um sinal bom de que eu estou andando no Espírito. Se eles não estão em minha vida, então é um mau sinal de que posso não estar andando no Espírito. Gálatas 6:7. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Se você plantar milho, você vai conseguir milho. Se você plantar laranjeiras, você vai conseguir laranjas. Então, o que você deseja obter? Eu quero receber amor, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, autocontrole. Se eu fizer isso, eu preciso plantar essas sementes. Eu preciso realmente investir nessas coisas. Não faz sentido plantar arroz e depois ficar surpreso que o arroz esteja crescendo. Não faz sentido, quero batatas, mas em vez disso vou plantar feijão. Não faz sentido, mas é muito importante. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no devido tempo colheremos, se não desanimarmos. Então, meus irmãos e minhas irmãs,
Meus amigos, na devida temporada colheremos, se não perdermos o ânimo. Então não perca o coração. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,17. De agora em diante ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Isto levou algumas pessoas a se perguntarem se São Paulo tinha o estigma. Os estigmas são as feridas de Jesus, nas mãos, nos pés e no lado. São Padre Pio tinha, São Francisco de Assis também, mas é possível que ele expusesse em seu corpo as marcas de Jesus, os estigmas. É possível, mas não perca o coração. Mesmo que nos encontremos cheios de frutos de licenciosidade e frutos das obras da carne, comece a plantar as obras do Espírito. Comece a plantar o amor, a paz, a alegria, a paciência, o autocontrole, a gentileza. E pela graça de Deus, você receberá esses frutos do Espírito. Permanecemos orando uns pelos outros, para que Deus nos dê a graça de identificarmos onde conseguimos plantar todos esses bens. Em quais lugares da nossa rotina, do nosso dia a dia, estamos deixando de plantar e estamos ainda na expectativa de receber algo que não fazemos. Que Deus nos conceda a graça de identificarmos, melhorarmos, nos convertermos e amá-lo cada vez mais. Que Deus abençoe você e reze por mim.